Anabela Rodrigues é nefrologista. Seja bem-vinda, vamos estar à conversa sobre diálise. A senhora tem um vasto currículo, vou destacar apenas o facto de ser chefe da unidade de diálise peritoneal do Centro Hospitalar Universitário de Santo António e de ser também presidente da Comissão de Implementação da Estratégia Nacional para a Doença Renal Crónica. Começava precisamente por perguntar que estratégia é esta? Foi um lançamento de um plano que visava 3 pilares fundamentais, que era proteger os doentes, sobretudo empoderando-os e permitindo um diagnóstico atempado da doença renal crónica, porque identificamos lacunas muito importantes nesse diagnóstico precoce e na oportunidade das pessoas usufruírem dos tratamentos que os possam ajudar a ter um melhor percurso de vida. Também um aspecto muito importante que foi a tentativa de que estes doentes tivessem uma gestão de percurso da doença renal que lhes permitisse também optimizar todos os resultados clínicos durante esse percurso de vida, e identificamos nessa estratégia essas lacunas e as áreas em que tínhamos inequivocamente que intervir. Nós somos um país com resultados importantes e bons de competência técnica, científica na nossa comunidade de clínicos que lidam com doentes, mas a nossa exigência é ajustarmos-nos justamente àquilo que é dinâmico, que é o estado de ciência e também o estado da sociedade, das expectativas e os desafios que a sociedade nos coloca. E um dos aspectos importantes é a capacitação das pessoas que padecem doença renal e a sua capacidade de terem um papel no exercício da sua vida e na escolha das suas terapêuticas, e muitas vezes coloco-me na pessoa de quem tem a doença renal e é pondo-me no papel da pessoa que tem doença renal que a pessoa é capaz de identificar onde é que podemos fazer melhor. Somos bons, reconheço a nossa qualidade, mas a estratégia documenta aquilo que temos que fazer para melhorar essa nossa performance, que já é boa, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser melhor. E, portanto, a estratégia foi o resultado de um trabalho longo de cerca de 3 anos, numa fase difícil, que foi também na mesma fase em que tivemos a lidar com o grande desafio da pandemia, mas toda a equipe que teve a trabalhar para o levantamento dessa estratégia teve a noção de que nós não nos podíamos focar só no momento, mas tínhamos de ter uma perspectiva de antecipação de risco para a frente e, sobretudo, ter uma perspectiva de transformação de processos que colocassem sempre o doente realmente como o pivô da mudança. A estratégia sinaliza isso na comunicação, na integração de cuidados, no painel e na oferta de tratamentos substitutivos renais. Portanto, foi realmente um percurso que eu acho que foi ganhador. Não fica por aqui, porque o desafio depois vem a implementação e, portanto, foi também um trabalho consequente, porque exige agora a capacidade de todas as pessoas, todos os parceiros que estão neste ecossistema da doença renal sejam capazes de comprometer-se nessa mudança. Quais são os principais obstáculos com que se deparam para que efetivamente essa mudança seja... Há vários e todos nós conhecemos e os identificamos na nossa vida cotidiana. Mesmo que uma estratégia tenha alicerces científicos e exigências até societais para se implementar, há depois uma inércia grande na mudança. As pessoas resistem à mudança. Todas as sociedades e todas as instituições têm alguma inércia para admitir que há trajetórias que exigem correções, que exigem ser corrigidas. Há sempre resistência. Não é só na saúde. Não é só na saúde, é em todas as organizações. E, portanto, aquela que é a maior dificuldade neste percurso é que nós queremos sempre as soluções para amanhã e elas demoram a concretizar-se. Simplesmente acho que, reconhecido esse obstáculo, não podemos baixar os braços e, sobretudo, não podemos deixar de exigir aquilo que é importante, que é proteger os doentes e colocarmos sempre na pele do doente, porque quando eu estou com os meus doentes no consultório, nunca me esqueço de que é um momento poderoso em que o doente espera algo de mim e eu tenho uma responsabilidade de um serviço, mas se eu estiver do lado de lá, também tenho que ter consciência daquilo que me é exigido.
como profissional. Portanto, é um momento em que eu tomo consciência daquilo que eu tenho que ser capaz de fazer com mais competência. E há competências que mesmo nós, clínicos, temos que ser capazes de desenvolver mais. Nomeadamente na capacidade dos doentes serem capazes de fazer escolhas conscientes, livres, e que os protejam nos seus percursos de vida. Já vamos falar um bocadinho sobre os tratamentos. O que eu gostaria de lhe perguntar agora é, sendo Portugal o país europeu com maior incidência de doença renal crónica, o que é que está a falhar? Está a falhar, ou não está a falhar, eu não gosto de pôr as coisas nesse sentido, não está a falhar porque as pessoas que nos estão a ouvir devem ter a consciência de que estão a ter um serviço de muita qualidade. Distinguimos-nos efetivamente pela capacidade de tratar cada vez melhor os nossos doentes, modificar as nossas terapêuticas e as nossas prescrições de maneira que eles tenham menos eventos adversos. E os clínicos fazem todos um esforço muito grande, muito comprometido com esta qualidade assistencial, comparativamente com muitos outros países também de primeiro mundo. Mas o que é que está a falhar? Em qualquer sistema nós identificamos processos de gargalo, aqueles processos, aqueles momentos, aquelas etapas críticas que nós sabemos se intervirmos nelas, vamos modificar o futuro. E o que está a faltar aqui é que quando o doente é induzido em diálise, tenha a possibilidade de, a montante, antes da indução da diálise, ter optimizado todas as condições para que depois esse futuro seja melhor. Como optimizá-la? Consciencialização do seu papel nesse percurso, conhecer o que é que o espera, saber quais são as alternativas, ter uma construção de um acesso de diálise em tempo oportuno e qualitativo, ter uma perspectiva de acesso a transplante o mais rápido possível. E esse foco não quer dizer que não o tenhamos no dia-a-dia, mas como em tudo, uma organização estruturada, com indicadores de qualidade desse percurso, ajuda-nos a fazer melhor. E, portanto, o meu grande tónica neste momento no que pode melhorar é a gestão de informação para conhecimento, o que é que estamos a fazer, como e onde vamos intervir, controle desses processos, sobretudo naquela fase de gestão avançada da doença renal. Isto a nível dos serviços de nefrologia. Depois, o que é que está a faltar? Aquilo que já estamos a trabalhar para fazer melhor, que é uma interconexão muito grande de compromisso com os cuidados primários de saúde, que podem ajudar-nos muito. Neste acesso dos doentes à referenciação. Portanto, no percurso dos doentes eu identifico 2 momentos críticos, que é onde podemos intervir para melhorar. É o acesso ao diagnóstico atempado, para beneficiar tudo o que é inovação terapêutica, e depois uma boa gestão na transição para o tratamento substitutivo renal, que é quando um doente de repente tem a informação, olha, vai precisar de diálise, o seu rim está a falhar, o que é que tem para a frente? E é neste momento que tem que haver um foco de organização, de recursos e de controle dessa qualidade de prestação de serviços. Se fizermos isso, penso que fazemos uma grande mudança na forma de tratarmos estes doentes e melhorar a vida. E sempre, outro aspecto muito importante para mim, que é ter o doente como parceiro nessa própria definição de percurso. E na minha própria prática clínica, nos projetos que penso poder implementar, eu quero ter o doente a desenhar os próprios processos. Portanto, não é deixar só nas mãos do médico, ele é que decide, não é? Por exemplo, na gestão de dados, na digitalização da saúde, nós temos que pôr os dados ao serviço das pessoas e é muito importante pôr os doentes como eles próprios utilizadores do sistema de dados, assim como os médicos, né? Para evitar o cansaço digital e a redundância e ineficiência digital, que também é uma ameaça que temos sobre a mesa, não é? Doutora, em Portugal a maioria dos doentes fazem hemodiálise e não diálise peritoneal. Estamos a falar de uma percentagem de 90% para 10%, se não estou em erro. Porquê é que existe esta assimetria? Tem justamente a ver com várias razões, mas uma delas tem muito a ver com essa falta de espaço, de recurso, de foco na capacitação dos doentes, no empoderamento dos doentes, na capacidade dos doentes perceberem os desafios que têm. Não temos muito tempo nas nossas consultas, que estão em overbooking, nem a estrutura de educação e de informação para que os doentes treinem e apostem no autotratamento. A diálise peritoneal é uma diálise feita em casa. É um autotratamento. Feita em casa. Mas os resultados clínicos são muito bons, cientificamente tão bons como uma modalidade em centro, portanto não há nenhum
argumento, do ponto de vista científico, para justificar esse desequilíbrio. E o que é inequívoco é que quanto mais o doente estiver capacitado para as escolhas, efetivamente entrosado no que é o percurso que vai ter, maior vai ser a probabilidade de ele escolher tratamentos domiciliares. E há outro aspecto também, que esse conta como uma outra ameaça, que é a epidemiológica. Mas aí, no que temos que apontar é a falta de resposta do sistema a uma necessidade não atingida pelos doentes, que é a questão dos doentes não estarem capazes de ser eles próprios, serem capazes de fazer o seu tratamento ou não terem um suporte social ou familiar que os ajude nesse... Porque, na realidade, nós estamos a falar aqui de doentes até mais velhos, muito não é? mais Muito idosos. mais velhos. Temos uma realidade epidemiológica a que o Sistema Nacional de Saúde não se ajustou suficientemente. Portanto, também aqui, na nossa estratégia, antecipamos a necessidade de uma transformação da oferta de serviços que se ajuste àquilo que é o desafio epidemiológico atual, que são doentes mais idosos, mais frágeis e que têm que ter uma resposta adequada. E a resposta adequada até pode ser mais personalizada. Mas em relação à diálise peritoneal, uma resposta para que também possa ser mais acessível esse tratamento aos doentes que querem fazê-lo em casa, é ter uma diálise peritoneal com assistente, com um técnico, o tal cuidador formal, neste caso, que pode favorecer esse tratamento em casa. E não é uma razão económica que limita. Eu ia te perguntar isso. Não é mais caro? Não é uma razão económica, porque em termos económicos nós temos feito as contas de uma forma incorreta, sem contar as parcelas todas que imputam na estrutura de custos, se quisermos usar esta gíria económica em termos de... Mas há muito esta ideia, não é? De que a diálise peritoneal é efetivamente mais cara. Sim, mas são muito mais as referências científicas na economia da saúde, não é na medicina nem na nefrologia, na economia da saúde, que apontam uma absoluta necessidade de sustentabilidade das ofertas de serviços dialíticos numa aposta de tratamentos domiciliários. E o grande desafio que está sobre a mesa em todo este sistema de ofertas é equacionar essa oferta, integrar essa oferta. Não serão todos os doentes, portanto a questão aqui nem sequer se coloca, e falando para os doentes, nem todos os doentes beneficiarão de uma técnica domiciliária, ou seja, ou será possível. A questão é que os doentes tenham mais acesso e que esse painel de oferta seja mais harmonizada, mais equilibrada. E seguramente que muitos doentes, se lhe pusessem a hipótese de poder fazer tratamento em casa ou num centro, escolheriam fazer em casa. Não tendo a resposta Tem essa adequada. convicção? Tenho. E, aliás, na minha experiência, no meu hospital, cerca de 20% dos doentes escolhem técnica domiciliária. Essa percentagem de doentes que escolhem a técnica é muito variável, mas é variável em todo o mundo. De facto, as razões para essa assimetria são muito discutidas, e o fator económico é muito importante. A forma como a prestação de saúde é feita condiciona essa distribuição da oferta. Mas há uma coisa que é incontornável. Se nós não nos ajustarmos àquilo que é a necessidade de tratar, continuar a ter acessibilidade de 100% dos nossos doentes a tratamento, portanto, sem limitar o acesso, nós temos inequivocamente que pensar na sustentabilidade da oferta. E uma terapêutica domiciliária resulta mais equilibrada e mais económica se equacionarmos todos os gastos que estão imputados de recursos humanos, de transportes e de carga clínica para o doente. No dia em que nós pusermos como índice de qualidade do tratamento e até medida de valor do tratamento, no dia em que nós perguntarmos aos doentes como percepciona a qualidade do seu tratamento e ser um fator para investir mais numa técnica ou noutra, eu não tenho dúvida que a diálise domiciliária terá um papel. Mas o sistema de saúde tem que se ajustar a isto e tem que o compreender e ter a coragem de redefinir, redesenhar os circuitos de tratamento. Neste momento, há uma percentagem de doentes que escolhem, por exemplo, tratamento sem diálise, é um tratamento conservador, é provável que possa chegar até 15% dos doentes, é possível. Tem aspectos aqui operacionais desafiantes, mas de facto, ajustando-nos à epidemiologia, é expectável que esta parcela
cresça. E temos de ter respostas adequadas para estes doentes que, legitimamente, no seu percurso de vida, escolhem ter qualidade de vida nessa gestão de vida e não serem incluídos em tratamentos que têm claramente uma carga de perda de qualidade de vida em doentes que são frágeis. E será sempre uma opção, por escolha própria bem informada. Claro. Os tratamentos domiciliários, também não tenha dúvida, que, por exemplo, chega a países nórdicos, onde há uma proatividade em termos de capacitação dos doentes, estruturas de recursos hospitalares que promovem essa proximidade de tratamentos e tem uma percentagens muito maiores, de 20, 30, em alguns hospitais onde há realmente essa dinâmica de fortalecimento do que é o percurso do doente e as escolhas dos doentes, crescem os tratamentos domiciliários. E em Portugal, a Estratégia Nacional apontou também nesse caminho, apontou em 2 pilares importantes: acesso a transplante mais rápido, crítico, e somos bons em Portugal. Em Portugal somos muito bons a transplantar, é uma coisa que devemos orgulhar e os doentes sentirem essa segurança, mas isso também não nos deve fazer fechar os olhos a que há assimetria no acesso, por exemplo, a transplante de doador vivo. Há mais a fazer nessa consciencialização da sociedade dessa possibilidade e não só capacitação das equipes a nível hospitalar, porque dá muito trabalho, muito esforço, é muito sensível a relação entre os médicos e os doentes num percurso, por exemplo, de doação de rim. Mas não só a doação de rim, também o tornar mais rápido o acesso ao transplantador falecido. Portanto, esse é um pilar muito grande. O outro é realmente a domiciliação de tratamentos durante todo o percurso de tratamento dos doentes, isto é, esta domiciliação é proximidade, mas é uma proximidade real que neste momento, no contexto que se defendeu e se implementou de unidades locais de saúde, em que pretendemos esta mais interpenetração dos recursos entre cuidados primários de saúde e hospital, que não é fácil de implementar, obviamente, há muitos desafios, mas, de facto, poderá permitir potenciar, por exemplo, os cuidados domiciliários que muitos cuidados primários de saúde já facultam aos doentes, visitas domiciliárias aos doentes, análises feitas em proximidade nos centros de saúde, apoio domiciliário também paliativo ou de rede de cuidados continuados. Podemos potenciar muito mais esta domiciliação de tratamentos e descentralizar todos os cuidados do hospital. O hospital, no meu entender, tem uma vocação major, que é o tratamento dos doentes agudos e complexos. E o mais possível deveríamos tentar que as outras respostas, as respostas de serviço de saúde, estivessem realmente em proximidade. A diálise domiciliária, seja ela diálise peritoneal, que é a mais prevalente, mais fácil de implementar, seja a hemodiálise domiciliária, são aquelas escolhas que inequivocamente permitem flexibilidade, maior sensação que o doente é o condutor das suas vidas. Maior qualidade de vida, provavelmente também. Capacidade até laboral. É preciso pensar nisto tudo. Exige coragem também de redesenhar o circuito de tratamento. A Estratégia Nacional aponta nesse redesenho. Muito bem. Queria lhe perguntar ainda, se falou há bocadinho, abordou um bocadinho a questão financeira, e eu gostava de lhe perguntar se acha que o modelo atual de financiamento dos tratamentos renais é sustentável. Muito bem, eu acho que é insustentável de dois pontos de vista. Esta forma de reembolso foi uma medida inovadora na altura em que foi implementada em Portugal. Outros países vieram a mimetizar e permitiu uma boa gestão de serviços em termos de eficiência, da qualidade dos serviços e de um modo ganhador do ponto de vista financeiro e económico. Isso em 2008, não é? Pagando empregos, financiando os acionistas e sendo viável a prestação de 100% dos doentes que precisassem. Mas, ao longo do tempo, ficamos reféns, todos nós, desta baliza financeira, e acomodamos-nos um pouco também a esta baliza. Provavelmente entre riscos e benefícios foi um percurso de alguma acomodação.
Eu penso que neste momento já estamos a sofrer com essa baliza estreita, isto é, de facto, um financiamento tem que se ajustar à incorporação da inovação, ao ajuste à epidemiologia, como digo, à complexidade dos doentes, ela própria tem que se ajustar à exigência de ser estratégico esse financiamento. O financiamento tem que ser sempre estratégico, em saúde mais ainda, tem que potenciar aquilo que é o melhor serviço aos doentes e, portanto, do ponto de vista tutelar, esse financiamento deveria premiar as unidades, financiar, estimular financeiramente as unidades que promovessem acessos mais rápidos a transplantação, tratamentos domiciliários, tratamentos integrados, gestão de fim de vida. E ao balizarmos este preço compreensivo numa terapêutica, sem esse estímulo estratégico financeiro, levou a que todos nos aquietássemos numa proposta muito hipercentrada numa única modalidade, a hemodiálise em centro, que não é de todo uma resposta que neste momento seja suficiente. Aquilo que é bom num determinado momento, muito bom, e bom como unidade de produção, isto é, a unidade de produção hemodiálise em centro, é de supra qualidade em Portugal, mas nós não estamos a falar de unidades de produção, estamos a falar de serviços para doentes crónicos. E esse serviço, neste momento, e à luz do estado da arte, da ciência, tem que ser mais amplo. Tem que promover justamente essa integração. O doente deve poder ter a noção de que nunca na vida vai fazer só um tratamento. Vai ter todo um painel de oportunidades, entendê-lo como oportunidade e vai mudar de técnica. Muitas vezes a vida, doentes, não é? É uma doença para a vida. Faço às vezes frequentemente este mimetismo. É sempre um erro pensar e as pessoas podem pensar nisto também. Quando eu tenho uma doença oncológica, muitas vezes o problema não é qual é que é a melhor terapêutica, se é a quimioterapia ou a radioterapia. Muitas vezes é como é que elas me vão servir melhor num determinado tempo. Pode ser melhor fazer radioterapia primeiro e depois quimioterapia, ou ao contrário, ou a cirurgia. Portanto, há uma sequência que é aquela que me vai ser mais favorável. Num doente renal crónica, se o for, eu quero que me ofereçam os tratamentos de maneira que o que me interessa é o percurso e o resultado desse percurso, a minimização de eventos adversos nesse percurso e a optimização da minha sobrevida com qualidade nesse percurso. E a forma como eu vou usufruindo dos tratamentos, isso é que é a qualidade. Quanto mais competência eu tiver como clínica a perceber essa integração de cuidados, melhor eu vou alocar os tratamentos aos doentes, melhor eu vou gerir até a transição de tratamentos, qual é o melhor timing para este doente que está bem numa técnica num momento, pode ter necessidade de mudar para outro e eu vou estar muito mais capaz de fazer essa gestão e o doente vai sempre rever-se naquela casa. Vai-se rever naquela casa porque na continuidade de tratamentos percebe que a equipe está imputada a melhorar todo o percurso. Portanto, os indicadores de qualidade exigíveis neste momento são, para além dos indicadores comuns, standard, que todos nós seguimos de qualidade de tratamento, deve serem os indicadores de qualidade de gestão do percurso do doente na sua vida. Para terminarmos, pedia-lhe uma mensagem final dirigida aos doentes. Os doentes, eu quero que eles sintam que têm deste lado, dos clínicos que o atendem, dos gestores que organizam os serviços, até mesmo todas as instituições públicas, um foco naquilo que é a exigência atual, que é melhorar sistematicamente os serviços que lhe prestamos. E no que toca expressamente e focadamente nos tratamentos nefrológicos, eles são bons, podem ter confiança no esforço e na capacidade dos clínicos que os atendem. E podem estar seguros que no que depende daquilo que é o meu próprio papel neste circuito, naquilo que é todas as pessoas que trabalham comigo e todas as pessoas com que me encontro e que mobilizo, o nosso esforço é darmos o litro para que a vida das pessoas que padecem doença renal seja progressivamente melhorada e melhorada em vários domínios, não só da doença, mas da vida integralmente. Doutora Anabela Rodrigues, foi um gosto estar à conversa sobre diálise consigo. É o podcast da Ana Dial.